Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. O vídeo de hoje é sobre Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917, um dos fundadores da Sociologia como disciplina científica. Foi o primeiro professor de Sociologia e seus escritos foram no sentido de criar, formalizar e descrever os modos de operar dessa nova ciência. A pergunta que intrigava Durkheim era: como é que, tornando-se mais autônomo, o indivíduo depende mais estreitamente da sociedade? Ele pensava isso no contexto do desenvolvimento da vida moderna, ou seja, os desdobramentos das revoluções burguesas, o individualismo, a produção industrial, a liberdade e a vida na metrópole. Durkheim também tentava entender o que estava acontecendo naquele período. Bom, a resposta de Durkheim se baseia em uma distinção. Todos nós, indivíduos, possuímos uma consciência individual que, de um modo geral, são nossas vontades íntimas, nossas inclinações pessoais, aquilo que nos faz únicos. Contudo, quando as consciências individuais se reúnem ou se relacionam, parece que algo, além delas, é criado. Algo que não é nem próprio de uma consciência individual, nem de outra. Durkheim, portanto, afirma que existe uma outra consciência, a chamada consciência coletiva, que é uma expressão da relação de diversos indivíduos. A consciência coletiva não é um resumo, uma síntese, uma soma das individualidades. Pelo contrário, é uma coisa nova, com características inéditas, com expressões até diversas das individuais. A consciência coletiva, segundo Durkheim, pode ser percebida através dos fatos sociais. E estes são, segundo Durkheim, o objeto de estudo essencial da sociologia. Mas o que seriam os fatos sociais? Atenção para a citação. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou, ainda, que é geral ao conjunto de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria, independente das manifestações individuais. O que é tudo isso, afinal? Ora, qualquer norma, qualquer regra, qualquer lei, qualquer moralidade pode ser entendido como fato social e, portanto, expressão da consciência coletiva. Quais os exemplos que podemos dar? Dinheiro, a língua que falamos, o horário que comemos, a moda, a arquitetura, os papéis sociais que representamos diariamente, por exemplo, o papel social de professor e o papel social de aluno. Tudo isso pode ser considerado fato social. Por quê? Porque todos esses exemplos possuem as três características básicas dos fatos sociais. Geral. Todos, de um certo grupo, estão submetidos a esse fato social. Exterior. A existência do fato social independe de um indivíduo, afinal, tal fato social existe antes e depois desse indivíduo. Coercitivo. Todo fato social é imposto ao indivíduo a ponto de que, se ele se recusa a segui-lo, sofrerá uma punição. O mais interessante dessas características é a última condição. Nós só sentimos o peso de um fato social quando resistimos a ele, e daí sentimos a força da coerção em nós. Por exemplo, imagine que você pegou uma nota de real falsificada sem saber. Com ela, você vai até uma padaria para comprar um simples pão e a pessoa do caixa vê que a nota é falsa. Ela não aceita e não permite que você leve para casa os pães. Temos aqui um simples caso de fato social. E poderíamos falar de vários outros: usar uma roupa fora de moda, falar uma língua inteligível, cometer um crime, colar na prova, ou seja, toda e qualquer ação que vá contra alguma regra, norma ou lei inicia um processo coercitivo. Para que não sofrêssemos coerção social a todo momento, é que participamos de processo de internalização dos fatos sociais. Estes processos podem ser chamados de socialização. Socialização é fazer parte de um grupo social. Para fazer parte de um grupo é necessário aprender quais são os fatos sociais que orientam a vida naquele grupo. Quer um exemplo prático disso tudo? A educação de uma criança. Ela nasce dominada pela consciência individual. Ao longo da vida, ela vai aprendendo fatos sociais que são expressão da consciência coletiva daquele grupo. Enquanto ela ainda não incorporou esses fatos sociais, ela leva bronca, fica de castigo, leva uns tapinhas e sofre algumas decepções. Para Durkheim, tudo isso faz parte do processo de diminuição da consciência individual e aumento da consciência coletiva em cada indivíduo. Daí que podemos finalizar com a seguinte questão: será que somos tão livres assim?
No próximo vídeo, iremos explorar mais alguns conceitos de Durkheim. Até o próximo Sociologia Animada e tchau!